Glória a Deus. Ainda em pé, igreja, nós iremos agora interceder pelos irmãos, pela igreja, amém? Pelos pedidos de oração. Se você tem na sua casa um pedido específico, um alvo específico, uma área específica que você precisa da bênção do Senhor, este é o momento que nós vamos orar, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, orando, intercedendo, meu Pai, pela igreja do Senhor, meu Pai. Nós acabamos agora de cantar, Deus, de profetizar que a bênção do Senhor há de nos acompanhar, ó Deus, aonde nós formos, por detrás, por diante, do nosso lado, de dia, de noite. A bênção é sobre nós, Pai. A tua bênção é sobre a igreja, igreja vencedora, igreja que está lavada e remida pelo sangue de Jesus. A bênção do Senhor te acompanhe na sua casa, no seu trabalho, onde quer que fores, onde quer que andares. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida, meu Pai. Todo aquele que está, ó Deus, nesta manhã angustiado, triste, meu Pai, desanimado, venha animar, meu Deus, venha trazer motivação, meu Pai. Aviva, Senhor, a cada um, a cada família, meu Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua proteção, Pai. Colocamos também a nação brasileira na tua presença. Abençoa o Brasil, meu Pai. Prospera essa nação, meu Deus. Faça que essa nação se destaque em meio à crise, em meio às dificuldades. Essa nação rompa limites, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, amém, aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus, amém, irmãos? Louvado seja o teu nome, glória a Deus, aleluias. Você que trouxe seus dízimos e ofertas e primícias, pastor Cosme está ali na entrada para te atender. Se você precisar passar a maquininha, se você precisar de alguma ajuda, pastor Cosme está ali para te ajudar. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós temos visto o Senhor agir a nosso favor, amém? Não vamos perder a fé, não vamos perder a expectativa daquilo que Deus tem para fazer no nosso meio, amém? Eu gostaria de dar só um reforço no aviso que o Moisés colocou nos grupos, a respeito dos nossos vizinhos que têm comércio, tanto à sua direita quanto à sua esquerda, com relação às vagas de estacionamento. Foi nos pedido por eles para não ocuparmos essas vagas enquanto estiverem abertos, e no domingo pela manhã eles funcionam. Então, se você vier para o culto, respeite, né? Vamos considerar a dificuldade do comércio e não vamos impedir que os clientes vão aos nossos vizinhos, né? E adquira os produtos que eles vendam, amém? Então gostaríamos da compreensão e colaboração de todos os irmãos nesse sentido. Pastor Everton tem uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Glória a Deus. Bom dia. Nós vamos tratar hoje de manhã, queridos, de um assunto que já tratamos em outra ocasião, mas que ele é pertinente aos tempos que estamos vivendo hoje, né? Muitas pessoas estão desenvolvendo essas patologias, principalmente por essa questão aqui, essa razão aqui. Eu poderia dizer que a ansiedade é o mal dos últimos dias. Jesus tratou da ansiedade, Paulo tratou da ansiedade, os apóstolos trataram da ansiedade, as cartas nos ensinam como lidar com a ansiedade. A ansiedade, ela é o gatilho
que desenvolve outras patologias, como depressão, como transtornos, como tristeza profunda, abatimento, conduz a problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas inclusive mentais, né? Quantos problemas mentais são decorrentes da ansiedade? A palavra de Deus diz que quando lançamos fora a ansiedade, tanto o nosso coração, que significa a nossa parte emocional, quanto também a nossa mente, que significa a nossa parte mental, nossos pensamentos, eles são protegidos, são guardados. Então nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. O que a Bíblia diz a respeito da ansiedade? Primeiramente vamos definir o que significa ansiedade. É uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova, por exemplo, antes de uma decisão difícil, decisões difíceis que nós temos que tomar. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar um distúrbio de ansiedade. Será que personagens bíblicos vivenciaram distúrbios de ansiedade? O próprio apóstolo Paulo fala das suas lutas em 1 Coríntios 10, e ele fala nessas lutas que ele desesperou da própria vida. Isso é um distúrbio de ansiedade. Entrou em desespero. Jesus, na noite em que foi traído, no dia em que foi crucificado, não sei se vocês sabem, mas o dia naquela época começava às 6 horas da tarde e encerrava às 6 horas da tarde. O nosso tempo, né, é o tempo romano, foi imposto pelo Império Romano. Então começa meia-noite e termina 0 hora, né? Meia-noite. Começa 0 hora, termina meia-noite. Mas naquela época o tempo começava à tarde. Então naquela mesma noite da ceia, na mesma noite da Páscoa, na mesma noite em que Jesus foi traído, no mesmo dia em que ele foi crucificado, ele sofreu uma agonia tão profunda que a Bíblia diz que ele extravasou sangue através das suas veias. Para alguém extravasar sangue, vários especialistas dizem que o coração dele tinha que estar super acelerado. Suas emoções tinham que estar, não é a 1000, é a milhões. Seu pensamento devia estar aceleradíssimo. Ele mesmo confidenciou com seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Naquele momento Jesus vivenciou, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança. Então naquele momento ele vivenciou o que é essa tortura na alma, o que é esse transtorno de ansiedade. O próprio Jesus vivenciou isso. Se nós formos para o Velho Testamento, nós vamos nos deparar com um personagem que significa, ele é o significado de todos os profetas da Bíblia. Ele foi o maior dos profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, o profeta Elias. Inclusive, Moisés representa a palavra, Elias é o símbolo do poder de Deus, é o símbolo do Espírito Santo. Então quando a palavra diz Moisés e os profetas se referindo ao Velho Testamento, ele está se referindo então a Moisés como personagem e Elias
também como representante do poder de Deus. Esse homem que era tão cheio do poder de Deus, esse homem que era tão ungido, que quando Acabe mandou seus exércitos, eles eram detonados, o fogo de Deus descia, o fogo de Deus desceu sobre o sacrifício. Num mesmo dia ele matou 400 profetas de Baal, e mais 450 profetas do poste ídolo. Naquele dia foram mortos 850 falsos profetas, um homem que confrontou todos os falsos profetas da época, e prevaleceu sobre ele. Mas esse homem experimentou uma depressão tão profunda, que ele pediu a morte, ele clamou pela morte. Então vários personagens bíblicos têm enfrentado esse problema de ansiedade. O próprio Jesus, ele alertou os pastores, alertou os líderes, aqueles que são alvos, que estão à frente, são alvos dessas setas inflamadas. Ele disse: olha, ferirei o pastor. Esse é o propósito de Satanás. Ferirei o pastor. Feridas é no sentido emocional, e as ovelhas se dispersarão. Então é estratégia do nosso adversário: ferir, machucar, magoar os líderes, para que ele, ferido, magoado, ele não possa exercer uma cobertura espiritual eficaz para o rebanho fica exposto. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, que o anticristo, a besta do Apocalipse, ela se dedicaria a magoar os santos do Altíssimo, ferir, machucar os santos do Altíssimo. Então, este é um problema que vem sendo relatado, alertado há milênios na palavra de Deus, e ele vem se agravando, vem se intensificando nesses últimos dias. Por isso, nós tratarmos desse assunto. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos, em situações simples, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha as suas atividades cotidianas, já que elas são difíceis de controlar. Quais alguns sintomas psicológicos ou mentais da ansiedade? Tensão, nervosismo. Eu estou falando de algo constante, não estou falando de vez em quando. De vez em quando todo mundo tem. Mas esse nervosismo, essa tensão constante, já se torna um distúrbio, uma doença. Sensação de que algo ruim vai acontecer, as expectativas são só de coisas ruins. A pessoa não consegue visualizar nada de bom, nada de positivo, e isso já se tornou então um transtorno mental. Seus pensamentos são só maus. Problemas de concentração, medo constante, pavor inclusive, descontrole sobre os pensamentos. Os pensamentos, a pessoa não consegue controlar seus pensamentos mais. Obsessão, a pessoa fica fixada numa ideia, é uma ideia fixa, né? Preocupação exagerada, que chega a ser até irreal. Às vezes não tem problema algum, não existe problema algum. Então, quando chega a fase de distúrbios, de ansiedade, a pessoa pode não ter problemas, mas mentalmente
emocionalmente, ela vivencia, é como se ela estivesse vivenciando um problema que não existe. Insônia, muita insônia, irritabilidade, os nervos, a flor da pele, agitação, né? Não consegue ficar parado, é a perna pulando, é a mão batendo, é aqueles tiques nervosos, né? São decorrentes desse transtorno, inclusive. Quais os sintomas físicos da ansiedade? Dores, apertos no peito, sufoco, aquele sufoco, né? Parece que vai ter um infarto, parece que vai ter uma coisa. Aumento das batidas cardíacas, respiração ofegante. Todo problema de infarto ou AVC começa com ansiedade. São problemas emocionais, problemas de pressão, são problemas emocionais. Sudorese excessiva, tremores nas mãos ou nas partes do corpo. Sensação de fraqueza ou cansaço constante. Parece que de vez em quando tudo bem, mas a pessoa, você olha para ela, ela está sempre cansada, sempre esgotada, boca seca, e são sintomas físicos, né? Mãos e pés frios, né? Gelados ou suados, náusea, muito vômito, tensões musculares, né? Os nervos ficam tensos, os músculos ficam tensos, diarreias, né? Constantes, são sintomas físicos desses distúrbios. Eu estou falando de algo continuado, não estou falando de vez em quando, tá? Quais alguns desses transtornos? Quais alguns dessas doenças da ansiedade? Um deles é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. O rendimento da pessoa cai, a produtividade da pessoa cai, a pessoa vive cansada, vive esgotada, vive nervosa, vive irritada. Então isso já são sinais desse transtorno. O principal sintoma do quadro é a preocupação excessiva ou a expectativa de coisas ruins, né? Aquilo que nós falamos. Síndrome do pânico já é um nível a mais. Começa com o transtorno da ansiedade generalizada, que é mais, já é o começo dessa doença. Ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, ela vai ver gigantes onde não existe. Vai criar um pavor, abre portas, inclusive para alguns demônios que atuam nessa área, né? Nós não temos tempo de lidar com isso. Pânico é um deus antigo, era o principal deus do Oriente no passado, era o deus do medo, era o chamado deus Pan, era um sugador de forças. Antigamente ele também era chamado de deus chamado Nosferatu, né? Um sugador de sangue, que era um morcego, né? Ele era representado por um morcego. Ele era um chefe, um principado de pânico, de medo, né? Ele tem os seus a sua falange, alguns abaixo dele. Um deles é chamado de Lilith, outro é chamado de capa preta, né? Outro é chamado de sete flechas. Ele tem alguns abaixo dele
todos geram medo, geram pânico, geram insônia, são espíritos que são aproveitadores dessa situação. Quando essa enfermidade começa a se instalar na alma de uma pessoa, então eles têm acesso, cria-se uma legalidade para eles atuarem. Antigamente, existia até uma rocha, não sei se o COS foi lá na época, vocês foram lá, nas nascentes do Rio Jordão, né? Ela nasce debaixo de uma grande rocha, onde Jesus se reuniu com seus discípulos, e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Então Pedro, inspirado naquela rocha que tinha uma cavidade, ali era um templo de adoração ao Deus Pan, né? A esse Deus que nós estamos falando, o Deus do pânico. E ele, inspirado naquela rocha, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta para ele e diz: tu és Pedro, tu és rocha. Sobre esta rocha, sobre esta convicção, sobre essa certeza, eu edificarei a minha igreja. Então ele estava ali como que anulando, abafando o poder do Deus Pan, justamente em Cesareia de Filipe, onde são as nascentes do Rio Jordão. Aquele lugar hoje é chamado Bânias, antigamente chamava Pânias por causa do Deus Pan. Mas como os árabes não conseguem falar o P, eles não conseguem falar P de pão, eles falam bão, né? Então Pânias virou Bânias, que hoje está sob controle árabe. Aquela região está sob controle palestino, árabe. Então eles batizaram o nome daquele local de Bânias. Vocês estiveram lá também na época. Então esse Deus é um Deus que vem atuando há muito tempo. Crises frequentes e inesperadas de desespero e medo intenso de algo ruim que pode acontecer, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. As crises são seguidas de preocupação intensa, dificultando a rotina do dia a dia, seja medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque cardíaco. A pessoa, ela fica cismada, né? Quem tem esse pânico, inclusive alguns, chega a se trancar dentro de um quarto. Eu creio que o pastor Cos já tratou com pessoas assim, eu já tratei com pessoas assim, estão trancadas há anos dentro de um quarto, tem medo de sair de dentro de um quarto, faz as suas necessidades dentro do quarto, no auge desta enfermidade, né? Quando já esse dominador já exerceu sua legalidade e já está exercendo seu domínio, a pessoa chega nesse extremo. Fobia social, né? A pessoa às vezes, quando ela não consegue vir numa reunião assim, porque para ela é multidão. Se duas pessoas chegarem numa pessoa dessas ao mesmo tempo, para ela vai se assustar. É um tipo de ansiedade, é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Tem pavor de reuniões, tem pavor de aglomerações, tem pavor. Eu creio que nessa pandemia muitos estão desenvolvendo essa fobia. É decorrente dessa ansiedade. Fobias específicas, medo de algumas coisas, né? Por exemplo, claustrofobia, medo de lugares fechados. Aracnofobia, medo de aranha. Agorafobia, medo de ficar sozinho em lugares amplos ou públicos. Antigamente as praças na Grécia eram chamadas ágoras, né? Então como é decorrente do grego, decorrente do latim, né, a nossa linguagem, então agorafobia, tem medo de amplitudes, é o contrário da claustrofobia. Tem medo de lugar aberto.
Acrofobia, medo de altura. Aiquimofobia, medo de agulha. Você conhece pessoa que tem medo de agulha? Eu conheço. A pessoa, se vai enfrentar uma agulha, tem que tapar os olhos dela, ela tem que ficar com os olhos fechados. Senão, dela ver a agulha, ela desmaia. Catsaridafobia, medo de barata. Eu creio que algumas mulheres têm. Mas às vezes chega a ser doentio, né? Às vezes nem tem, uma pessoa imagina que tenha. Aí já é esse tipo de fobia. Courofobia, medo de palhaço, né? Tem pessoas que têm pânico de palhaço. Super medo de palhaço. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um distúrbio de ansiedade com crises recorrentes de pensamentos obsessivos. Quer dizer, é como se fosse um disco furado que não sai do lugar. Quando trava ali, a pessoa fica travada, emperrada naquele pensamento. Ela não consegue sair daquilo ali. E alguns casos de comportamentos compulsivos e repetitivos. Para essas pessoas, a única forma de controlar esses pensamentos e aliviar essa ansiedade é por meio de rituais repetitivos. Às vezes fica o dia inteiro, às vezes fica 2 dias inteiros, desenvolvendo um raciocínio até sair daquele raciocínio. Ela às vezes até começa a repetir certas atitudes, certas ações. Esse é um transtorno decorrente da ansiedade também. TEPT é o transtorno do estresse pós-traumático. Qualquer trauma pode gerar uma ferida, se não for tratado, se não for curado, e esse estresse pós-trauma, né, pode levar à revivência, de revivenciar essas emoções malignas, negativas, dolorosas, através do travamento. A pessoa fica travada no seu pensamento também, naqueles traumas. Qualquer coisa que configura algo parecido, ela pode desenvolver de novo aquele trauma e revivenciar de novo. Ansiedades noturnas, né? É a pessoa que não consegue dormir, não consegue, às vezes é anos sem dormir. 50% dos adultos da Associação de Ansiedade e Depressão da América, nos Estados Unidos, eles descobriram que hoje em dia, essa pesquisa é recente, 50% dos adultos, eles afirmam que não conseguem dormir à noite. 50% nos Estados Unidos. É muito alto esse número. Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas, só nos Estados Unidos, que foi feita essa pesquisa. SPA é uma doença que foi descoberta aqui no Brasil pelo Augusto Cury, inclusive tem vários livros escritos sobre isso. É a síndrome do pensamento acelerado, decorrente da vida que nós temos, repleta de pensamentos e de estímulos ao pensamento. Por exemplo, o celular. Por exemplo, a quantidade de informações que a gente está exposto. Por exemplo, a luminosidade a qual nós estamos expostos. Por exemplo, a quantidade de sons aos quais a gente está exposto. Então, toda essa gama de informações e de distúrbios causa uma aceleração do pensamento, e esse pensamento fica cada vez mais acelerado e não consegue desligar. Nós tivemos uma aula há muitos anos com o Augusto Cury lá em Caldas Novas, e ele falando para nós: as pessoas de hoje, se quiserem dormir, elas precisam meia hora antes ir para um lugar
totalmente tranquilo e escuro. O problema é que as pessoas já têm várias luzinhas hoje, né, no quarto. Tem televisão, tem o celular, tem a luminosidade das próprias cidades, tem barulhinhos, né? Tem vários barulhinhos. Então, todos esses distúrbios, eles causam perturbações. As pessoas não conseguem chegar no sono REM, que eles falam, né? O sono profundo, o sono do descanso. As pessoas não conseguem, porque vê um barulhinho, ela já sai daquele sono profundo, já fica semi-acordada. Vem uma luminosidadezinha qualquer, uma luzinha qualquer, ela já não consegue. Ele falou que precisava ir para um lugar totalmente escuro e totalmente sem som, e ficar ali pelo menos uma meia hora para poder desacelerar o pensamento e ela começar a ter sono. Pelo menos meia hora antes. O problema é que, mesmo às vezes dormindo, alguém está com a televisão ligada, com o celular lá ligado, e aí qualquer coisinha, qualquer barulhinho, qualquer luzinha, pronto, o pensamento já acelerou de novo. Ele não consegue desacelerar. Isso tem causado uma série de distúrbios, como vocês mesmos sabem, inclusive infartos, inclusive AVCs, inclusive problemas mentais, psicológicos, vários problemas decorrentes dessas questões. Eu não sou psicólogo, não sou formado em psicologia, não sou psiquiatra, não atuo na área, eu só estou relatando algo que é do conhecimento geral. É claro que muitas vezes a pessoa precisa de um medicamento para desacelerar, porque sozinho ele não vai conseguir. É claro que muitos precisam da ajuda profissional, de alguém experiente, de alguém que já lidou com várias pessoas com esses problemas, para orientação, para direção, cada um na sua área. Eu não vou me arriscar aqui a dar qualquer conselho na área psicológica ou psiquiátrica, né? Tem os profissionais para isso. O que eu posso fazer? Dar os conselhos da palavra de Deus, aquilo que eu mesmo procuro fazer, aquilo que eu mesmo procuro colocar em prática e dar os conselhos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselhos quanto à ansiedade. Então, qual o tratamento bíblico para a ansiedade? Abram comigo lá em Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Santo de Israel, o Senhor Deus: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança está a vossa força, mas não o quiseste. Em outras palavras, fé e tranquilidade. A nossa força, o nosso vigor, o nosso ânimo dependem de fé e tranquilidade. Amém, queridos? Fé e tranquilidade. E conversão também. Arrependimento. Arrependimento de pecados. São duas coisas que podem adoecer a nossa alma: pecado e cargas, sobrecargas, pesos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1.
Portanto, também, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunho, no capítulo 11 ele está tratando das testemunhas, né, daqueles homens e mulheres de fé que venceram, que prevaleceram, que superaram, né? Então ele está falando, diante de tantas testemunhas, diante de tantos vitoriosos, diante de tantos vencedores, desembaracemo-nos de todo peso e pecado. Olha aqui, de novo, o que pode adoecer a nossa alma, o que pode roubar o nosso vigor, o que pode nos levar a esmorecer, a desanimar, a desistir, a retroceder, a apostatar inclusive na fé? Peso, cargas e pecado, que tenazmente, o que é uma tenaz? Tenaz é um grande alicate com cabo comprido, que tem duas alças para se pegar qualquer objeto que está em brasa viva. Ele pega aquele objeto, tira aquele objeto da brasa, e aquele objeto perde o seu brilho, perde a sua luz, perde a sua vida, perde o seu calor. Pecado e peso são as alças da tenaz que nos tira do fogo de Deus, que nos tira da presença de Deus, que nos roubam o vigor, que nos roubam o ânimo. Pecado e peso. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Abram comigo ainda Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus está falando o que para quem está sobrecarregado, cansado, a ponto de desistir, desanimado, prostrado. O que ele está falando? Vinde a mim. Ele está se colocando como um médico, alguém que vai trazer a solução para aquele ou para aquela que está sobrecarregado, que está cansado, que está desanimado, que já chegou nesse ponto do transtorno, que já não suporta mais, que já está no limite das forças. Ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele não está falando, eu vou te dar uma receita, eu vou te dar uma orientação. Não, ele está falando, vinde a mim, eu mesmo te aliviarei. Muitos não sabem isso, mas nós temos esse privilégio de conhecer a palavra de Deus e de estar ouvindo esses conselhos. Nós temos um endereço para ir, nós temos alguém que nós podemos recorrer, nós temos alguém que cuida de nós, que se preocupa conosco e que está disposto a tirar a nossa carga, o nosso fardo, a nossa sobrecarga. O nome dele se chama Jesus. Ele está disposto a isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha aqui, ele está dando tratamento para esse transtorno. Ele está falando, você vai se colocar debaixo do meu jugo, junto comigo. Você vai aprender a andar os meus passos. Você vai ser discipulado por mim. Você vai ser orientado, ensinado por mim. Você vai aprender de mim. Você vai aprender um novo estilo de vida. Uma vida de mansidão, uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento. Eu vou te ensinar um novo estilo de vida. E você vai encontrar a cura da tua alma. E você vai encontrar o descanso para a tua alma. E tu vai encontrar o novo ânimo, um novo vigor para a sua vida. Você vai descobrir a fonte da vida. Você vai aprender de mim. Você vai andar nos meus passos. Eu vou te discipular, eu vou te orientar, eu vou te tratar. É isso que Jesus está falando. Não é simplesmente existe um caminho, queridos. É um tratamento.
Não é assim algo instantâneo, não é um milagre instantâneo. É algo que decorre um caminhar juntos. Ele está falando de caminhar juntos. Caminhar juntos. Aprendei de mim, aprende o meu passo. Eu sou manso, eu sou humilde. Você vai aprender a ser manso e humilde como eu sou. E aí você vai encontrar nessa caminhada o descanso da tua alma. Bom, eu queria falar todos esses versículos, mas vamos ler rapidamente, depois você vai analisar em casa, depois eu te passo. Você também vai assistir depois o vídeo e vai revisar isso aí. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com gratidão, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas emoções e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o que ele está falando aqui? Está angustiado com alguma coisa? Qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer incômodo na alma, qualquer tortura na alma, qualquer angústia, vai para um lugar separado e descarrega a sua alma diante de mim. Me busca. Vai para um lugar sozinho. Vai para um lugar ermo. Tem pessoas que falam, mas não tem lugar. Vai para o banheiro, se tranca no banheiro. Ali eu creio que ninguém vai te incomodar. As pessoas vão achar que você está fazendo alguma coisa ali, elas não vão querer estar perto. Ali você vai estar entronizado realmente. E você pode até entronizar o Senhor também. Pode adorar o Senhor ali. E ninguém vai te incomodar. A não ser que alguém, você só tem um banheiro e alguém esteja apertado e vai bater e te incomodar. Mas se tiver mais que um, ou vai no banheiro de fora, né? Busca o Senhor. Já está adiantando a minha palavra, bem. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que deve ocupar o meu pensamento? Quero trazer à memória, quero trazer para a minha mente aquilo que pode me dar esperança. Coisas boas, lembranças boas, bons exemplos, bons testemunhos. Começa a ver o que é bom, amém? Comece a encher daquilo que é bom. Ele não está falando só da palavra de Deus. Tem gente que é super espiritual e fala só, vai se encher da palavra, vai conhecer. Não, não é só a palavra, ele está falando tudo que é bom. Se liga naquilo que é bom. Olha para aquilo que é bom. A Bíblia fala, quem entrará no teu santuário? Aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir o que é mal. Tem pessoas que vai atrás de fofoca, é de coisa ruim, é de má notícia. Tem gente que fica catando as má notícias. Tem gente que gosta de uma intriga, gosta do circo pegar fogo. Querido, foge disso, amém? Já tem tanta notícia ruim, já tem tanta coisa ruim, foge disso, limpa a sua alma, desanuvia a sua alma, filtra a sua alma, filtra o que vai entrar pelos seus ouvidos, pelos seus olhos. É isso que está falando aqui. Olha para o que é bom, para o que é agradável, para o que é edificante, amém? Olha para isso, é o conselho da palavra. Lançando sobre ele, está no gerúndio, quer dizer, a conjugação do verbo aqui indica algo contínuo, amém? Contínuo, não fica acumulando nada, não fica guardando nada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Também está no gerúndio, é constante também o cuidado dele, amém? Lançando, quer dizer, constantemente, não deixa nada, qualquer tristeza, qualquer sentimento ruim, qualquer sobrecarga, já corre para lançar sobre ele, amém?
Corre para lançar sobre ele. Até as iras, a Bíblia fala, não deixa o dia se pôr e guardar aquela ira, que pode virar amargura, pode virar outras coisas, pode virar uma doença. Nem a mágoa deve ser guardada, nem ira deve ser guardada, nem coisas que nos irritam deve ser guardada. O pão nosso cada dia nos dá hoje, né? Começa lá em Mateus 11, Mateus 6,11, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, né? A gente anda tão preocupado, como é que vai ser amanhã? E amanhã eu vou ter emprego? Será que amanhã vai ter coisa para comer? Será que nessa pandemia as coisas vão aumentar demais, ao ponto de eu não dar conta mais de comprar, pelo menos o necessário? Tem tantas preocupações, para que eu vou ficar ligado a isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria me deparar, ter mais tempo desses versículos. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Deus vai cuidar de você. Amém? Se Ele cuida do pão de cada dia, se até o pão de cada dia você tem que depender dEle, tem que pedir para Ele, dependa do resto também. Amém? Se Ele está falando para você lançar sobre Ele a preocupação, até do pão, até do que vai comer, até do básico necessário, então joga as demais preocupações também. Joga tantas menores quanto as maiores. Deixa na mão dele. Ele está prometendo, se você deixar na minha mão, todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que ele está dizendo aqui. É a promessa dele. Cabe a você acreditar ou não. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Para que eu estou preocupado? Nem sei se eu já vou estar na glória amanhã. Para que eu estou preocupado com o dia de amanhã? Você está entendendo, queridos? A Bíblia fala assim, no lugar de dizer, amanhã faremos isso, depois de amanhã aquilo, vocês deveriam dizer, se Deus quiser e eu estiver vivo, eu farei isso, eu farei aquilo. Se alguém te desafia, o que você vai fazer com isso aqui? E a situação, o que você vai fazer? Olha, se Deus quiser e eu estiver vivo, aí vamos ver. Amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Amanhã eu vou ver o que vai acontecer. Amém? Já basta as preocupações de hoje. Para que eu vou acumular? Isso que é ansiedade, antecipar as preocupações de amanhã. Ansiedade é justamente a antecipação das cargas. Eu já tenho uma carga hoje, eu vou juntar com a carga de amanhã, e pronto, aí eu não aguento. Já basta as de hoje. Deus me fez para aguentar as cargas do dia a dia. Ele não te fez para aguentar as cargas de hoje e de amanhã juntos. Quando o maná vinha dia a dia, dia após dia. Se eles guardassem, preocupar com o dia de amanhã, ele apodrecia, ficava podre, cheirava mal. Eles tinham que pegar fresquinho dia após dia. É isso que Deus quer nos ensinar, queridos. Amanhã vai ter o maná, amanhã vai ter o necessário. Amém? O necessário vem amanhã. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas. Eis que coisas novas virão à existência. Porventura não percebeis? Eis que construirei um caminho no deserto. Amém? E rios nos lugares mais distantes, mais ermos, mais isolados. É o que Deus está prometendo para o seu povo, para quem confia nele. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Uma coisa faço, olha aqui o segredo de Paulo, olha o segredo de Paulo, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, caminho para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nada de ficar remoendo o passado, olha para frente. A maioria das ansiedades, a maioria das patologias mentais,
é ficar remoendo, é ficar preso, patinando no passado. A orientação de Deus é: bola para frente, vamos olhar para frente, amém? Deixa essas coisas para trás. Tem pessoas que quando vai falar do passado, ele muda até a fisionomia, ele faz aquela cara de mágoa, de ressentimento. Já viu pessoas assim? Ele está preso no passado ainda. Ou pessoas que falam maravilhas do passado. Nossa, mas naquela época, meu Deus, naquela época era bom demais. Oh, mas eu era feliz e não sabia. Está preso no passado. Olha o conselho de Paulo. Você quer ser saudável? Quer ter uma mente sadia? Quer ter um coração supimpa? Esquece o que ficou para trás. Os antigos falavam: águas passadas não move o moinho. Não move mesmo não. Eu tinha outros, mas eu creio que esses são suficientes. Se você andar nesses conselhos, querido, tem certeza que eles são suficientes para trazer sobre a sua vida tanto a paz de Deus, que excede todo entendimento, e não só a paz, a cura da alma ferida. Amém? Nós vamos ainda terminar essa reunião engrandecendo o Senhor, louvando o Senhor. Amém? Que eu pedi o Rafael um cântico. A equipe. A Nici até pediu para mim não ficar aqui na frente, para mim não estragar a música dela, que ela gosta demais dessa música. Ela falou que eu desafino demais, eu vou desafinar os músicos. Então, depois desse cântico, nós já estamos liberados. Amém?